Preste atenção nessas 5 dicas que com certeza vão te ajudar e muito a rezar o texto todos os dias a partir de hoje. Então faça essa experiência, tome essa decisão. Eu vou rezar o texto todos os dias a partir de hoje, ponto final. Faça isso, eu tenho certeza absoluta. A sua vida será transformada e você receberá muitas graças, muitas bênçãos de Deus através dessa poderosa oração. E a primeira coisa é por onde começar o texto. Você começa rezando aquela oração: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Você conhece com certeza, mas se você não sabe essa oração, basta pesquisar aqui na internet, você encontra facilmente. Então comece rezando essa oração, Vinde Espírito Santo. Depois da oração do Espírito Santo, você apresenta as suas intenções, os seus agradecimentos, os seus pedidos para a oração que você vai rezar. Depois, com o seu texto na mão, você reza o credo. Se você também não sabe, pesquisa aqui na internet. Depois, nessa conta grande, um Pai Nosso. Depois vem 3 contas pequenas, 3 Ave-Marias. Você pode rezar uma Ave Maria para cada pessoa da Santíssima Trindade, uma Ave Maria em honra de Deus Pai, Ave Maria. Outra Ave Maria em honra de Deus Filho, Ave Maria. E a terceira em honra de Deus Espírito Santo. Você pode rezar desta forma, ou você pode rezar o Ângelus. O anjo anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Eis aqui a estrapa do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça. Depois vem o Glória ao Pai. E depois do Glória ao Pai, não tem uma regra específica. O Santo Terço e o Santo Rosário, por ser uma oração da piedade popular, uma oração pessoal, não é rígida, por exemplo, como a liturgia. Liturgia da Santa Missa, dos outros sacramentos, que tem que ser assim, ponto final. Então você pode rezar de alguma maneira, também fazendo adaptações. Claro, tem aquele esqueleto que tem que ser obedecido, tem que ser seguido, mas algumas jaculatórias você pode acrescentar, outras você pode tirar. Então, eu, Flávio, particularmente rezo: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ponto final. Já vou contemplar o mistério. Quer invocar a intercessão pelos santos? Faça isso, eu também faço. São José, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. São Luís Maria Grão de Montfort, rogai por nós. Não quer invocar a intercessão dos santos? Não tem problema. Quer rezar aquela outra jaculatória? Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quer rezar? Ótimo. Não quer rezar? Ótimo também. Fica a seu critério. E aí vem a contemplação dos mistérios que não podem faltar. Muitas pessoas perguntam: Flávio, posso rezar um terço sem contemplar os mistérios? Não. Porque o centro do rosário não é a Ave Maria. Muitas pessoas pensam que o centro é a Ave Maria e não é. O centro do rosário são os mistérios da nossa redenção. Então, se você rezar muitas Ave Marias, muitos Pai Nossos, sem contemplar os mistérios, vai ter alguma valia? Com certeza. Vai te alcançar algumas graças? Com certeza. Mas não será o terço, não será o rosário. Para você rezar o texto, como nos pede a Virgem Maria, como nos pede a nossa mãe, como nos pede Nossa Senhora, você precisa necessariamente contemplar os mistérios. Porque o centro do rosário não é a Ave Maria, o centro do rosário são os mistérios da nossa redenção, que contam essa história, que proclamam a nossa salvação, que entrou no mundo por meio da Virgem Maria, mas que foi alcançada para nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, este é o centro do rosário. O centro do rosário é Jesus Cristo. Por isso que você precisa contemplar os mistérios. Flávio, mas eu não sei. Está aí na internet. Nós aprendemos tantas coisas. Você guarda o endereço, o nome da rua, guarda o número de celular, guarda nomes, às vezes, de atores, de filmes, de novelas.
e não vai guardar os mistérios da sua redenção que te levam para o céu? Então se dedique, pare de oferecer a Deus o mínimo necessário. Ah, eu faço do jeito que dá, Deus entende. Ah, eu faço o que eu posso, é assim ou não faço nada. Pare com isso. Nós temos que nos esforçar mais para as coisas de Deus. Então é muito simples. Se você repetir, se você tiver o hábito de rezar o texto todos os dias, em pouquíssimo tempo você vai decorar, pode ter certeza disso. Eu, Flávio, aprendi todos os mistérios do Rosário completo quando eu tinha 8 anos de idade. Aprendi com 8 anos de idade e nunca mais esqueci. E por que é que eu aprendi com 8 anos de idade? Porque eu rezava todos os dias. Então faça isso, faça a experiência. Pode parecer difícil no começo, mas a cada dia vai ficar mais fácil, pode ter certeza disso. E aí nas segundas e sábados, nós rezamos os mistérios gozosos, os mistérios da anunciação, depois da visitação, é o início. Segunda e sábado. Se você não considerar os mistérios luminosos do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois das bodas de Caná, que foram instituídos por São João Paulo II em 2002, eles não são obrigatórios. O próprio São João Paulo II deixa claro isso no documento que ele publicou a respeito desses mistérios. É uma sugestão. Então você pode rezar um rosário com 4 terços, os gozosos, luminosos, dolorosos e os gloriosos. Ou não quero rezar o rosário somente com 3 terços, como era antigamente. Maravilha! Somente com os gozosos, dolorosos e gloriosos, sem os luminosos, perfeitamente. Então, se você considerar os luminosos, eles são rezados às quintas-feiras. É o único dia da semana que se reza esses mistérios. Gozosos, os da Anunciação, você reza na segunda e no sábado. Os dolorosos, de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, depois da flagelação de Jesus, na terça-feira e no sábado. Os gloriosos, da ressurreição, na quarta-feira e no domingo. E aí a quinta-feira, como eu disse, se você considerar os luminosos, você vai rezar os luminosos. Se você não considerar os luminosos, na quinta-feira também você vai rezar os gozosos, os mistérios da Anunciação e por aí vai. E agora sim, partindo para as 5 dicas. A primeira é justamente ter a consciência do porquê rezar o Santo Terço. Esta é a maior de todas as orações pessoais. A devoção popular pode ter certeza disso. A maior de todas as orações que existe, obviamente, é a Santa Missa. Mas da nossa oração pessoal, que nós fazemos na nossa devoção particular, não existe outra oração mais poderosa que a oração do Santo Terço. Por isso que a própria Virgem Maria aparece e aparece de novo e aparece de novo, pedindo insistentemente, rezai o rosário todos os dias. E aí, claro, fazendo essa distinção, o rosário completo são os 3 terços ou os 4, se você considerar os mistérios luminosos. 3 terços é um rosário, 4 terços também é um rosário. A Virgem Maria nos escreve o rosário. Mas você consegue rezar o rosário todos os dias? Não. Então reze o terço, que vai valer também com certeza. Mas essa é a maior de todas as orações. Por isso que a Virgem Maria insiste tanto. De maneira especial, na aparição em Fátima, ela diz: rezai o rosário, porque não existe qualquer problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional que a oração do terço não possa ajudar a resolver. Não existe. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. E existem também as promessas que a Virgem Maria entregou ao Beato Alano de La Roche, as 15 promessas sobre o rosário, desta proteção, desta atenção pessoal, individual da nossa mãezinha, para aquelas pessoas que rezarem diariamente o Santo Terço ou o Santo Rosário, se for possível. Então, reze o terço. Eu, Flávio, posso dar o meu testemunho. Quantas graças, quantos milagres inexplicáveis eu já alcancei e alcanço constantemente na minha vida através do Santo Terço. Muitas pessoas, eu sei disso porque eu caminho aqui na internet, ficam às vezes tentando descobrir orações secretas, orações mágicas.
Ah, o que que eu faço para resolver minha vida financeira? Ah, meu casamento. Ah, tem uma doença. Ah, minha casa. Ah, o meu filho, meu pai, minha empresa, etc, etc. Não tem mistério, não tem segredo. Reza o terço. Reza o rosário. Não existe oração pessoal mais poderosa do que essa oração. Então tenha essa consciência. Entendendo isso, você vai dar mais valor, você vai ter prioridade e vai rezar o texto todos os dias. E aqui eu abro um parênteses para dizer, obviamente, que eu estou me referindo ao texto mariano, das Ave Marias, dos Pai Nossos, dos mistérios, os mistérios que são o centro do rosário, não outros textos. Muitas pessoas também perguntam: Ah, Flávio, o resto do texto da misericórdia todo dia está valendo? O que é que significa valer para você? É uma oração que deve ser rezada, o texto da misericórdia? Com certeza. Todos os dias, claro. Substitui o texto mariano? Aí não. Aí não. Aí eu rezo o texto da libertação. Ótimo, parabéns. Mas substitui o texto mariano? Não. Em primeiro lugar, todos os dias você tem que rezar, sem exceção, o texto mariano, das Ave Marias, dos mistérios. Estes outros textos são complementares. Se der, reze eles também. Mas você não pode substituir, não é? Eu deixo de rezar o texto mariano para rezar o texto da misericórdia. Aí não. O texto mariano é este centro da nossa devoção pessoal, da nossa devoção particular, que precisa ser rezado todos os dias. Segunda dica também muito importante é a rotina. Não deixe para rezar o texto quando der. Porque muitas pessoas são até bem intencionadas. Não, eu vou rezar o texto, está decidido. Mas espera aí, cedo não dá. Porque eu já acordo atrasado, aí eu tenho que fazer o café, tenho que levar a criança para a escola, eu vou para o trabalho. Mas eu vou rezar. Aí chega na hora do almoço, também aquela correria, 1 hora só, não dá tempo de nada. Mas eu vou rezar. Aí chega no final do dia, eu tenho que arrumar a casa, pego o trânsito, peguei o engarrafamento, chego em casa, tenho que tomar banho, estou cansado, tem trabalho de escola, tem isso, tem aquilo, tem família, tem marido, tem esposa. E aí passa o dia e você não reza. E fica para amanhã, e fica para amanhã, e fica para nunca. Então, você conhece a sua rotina, você sabe dos seus compromissos, você conhece os seus afazeres. Dentro da sua rotina, qual o melhor horário para você rezar o texto? É de manhã? É na hora do almoço? É à noite? Se for de manhã, reze de manhã todos os dias, ponto final. Se é à noite, reze à noite todos os dias, ponto final. Aquele momento, aquele horário é sagrado. É o meu compromisso, já pré-estabelecido, já programado, planejado, preparado, antecipadamente. Eu não deixo para rezar quando sobrar um tempo. Porque tempo sobrando ninguém tem. Nossa vida é muito corrida. E se você agir dessa forma, você não vai rezar o texto todos os dias. E aí, claro, obviamente, também exige a sua dedicação. Deixa eu dar o meu exemplo pessoal. Eu rezo o texto todos os dias, como eu disse, desde a minha infância, graças a Deus. E agora, mais recentemente, pelo excesso dos compromissos como missionário, com a minha família, já tenho os meus filhos, minha esposa está grávida, então acumulo ali muitos compromissos, muitos afazeres, eu estava deixando. Opa, faltou um dia. Opa, faltou 2. Já acende aí um sinal de alerta. O que é que está acontecendo que eu não estou conseguindo rezar o texto? Está me faltando tempo? Sim, então eu acordo mais cedo. Eu, Flávio, particularmente, meu melhor horário do dia é pela manhã. À noite eu já estou muito cansado, então eu gosto de rezar cedo. Eu acordo e vou rezar. Quanto tempo, aproximadamente, eu levo para rezar o texto? Eu, Flávio, gosto de rezar com calma. Eu, Flávio, rezo levo mais ou menos 40 minutos. Você consegue rezar o texto com 25, 30? Eu gosto de rezar mais calmamente, eu levo 40 minutos. Então eu acordo 40 minutos antes. Eu acordava mais ou menos 5h40 da manhã, eu acordo 5 horas. 10 para 5, 20 para 5, já tomo meu cafezinho e rezo o texto. Já cumpri a minha obrigação, já me abri à graça de Deus. Falta, às vezes, dedicação e esse planejamento para as pessoas. Então, tenha rotina. Não deixe simplesmente para rezar quando sobrar um tempo,
porque se você fizer isso, você não vai conseguir. Terceira dica para você rezar o texto todos os dias é ir devagar com a andor, que o santo é de barro, como diz o ditado, não é? Às vezes a pessoa, naquela ânsia, naquela empolgação de rezar o texto, descobriu e experimentou, porque a experiência do texto é algo maravilhoso. Quem não reza não sabe, mas a partir do momento que você experimenta, diga isso para mim se é verdade ou não, inclusive conte para mim nos comentários, você que reza o texto todos os dias. É verdade ou não é verdade? Nós que fazemos essa experiência do texto do rosário, é algo indescritível. Você não quer parar mais. É algo assim maravilhoso, saborosíssimo. E aí a pessoa que não rezava passa a rezar e às vezes vai com muita sede ao pote, com muita empolgação. Nossa, agora eu vou rezar o rosário, e 2 rosários, e 5 rosários, etc. Ou mesmo o Santo Terço eu vou rezar todo dia. E se empolga demais e vai assim um dia, 2, 3, uma semana, depois não consegue mais, não dá conta e acaba desistindo. E não podemos fazer isso. Eu preciso rezar o terço todos os dias, que seja um único terço, mas pelo resto da vida. Então, se você consegue rezar um rosário completo, os 3 ou 4 terços, ótimo. Não consegue nesse momento, comece rezando um terço. 5 dezenas, 5 mistérios. Já valerá e muito. Já valerá e muito. E se você não consegue rezá-lo todo de uma única vez, você pode distribuir os mistérios ao longo do dia. Quantas vezes, pelos imprevistos, eu, Flávio, acabo fazendo isso? Eu tenho os meus filhos. Eu acordo pela manhã para rezar, como eu disse para você. Aí estou ali, porque os meus filhos, eles acordam num horário específico, eu levanto antes deles. Mas aí aconteceu naquele dia, eu estou ali, rezei a introdução do texto, rezei o primeiro mistério. O meu filho acordou, minha filha levantou, às vezes está doente, aconteceu, eu tenho que parar. Depois, eu preciso começar tudo do zero? Não preciso. Eu dou sequência de onde eu parei. Então, 5 mistérios. Se para você é muito difícil rezar todo de uma única vez, reza um mistério pela manhã, outro mistério na hora do almoço, um mistério voltando para casa no trabalho, um mistério quando você chega e o último mistério à noite antes de dormir. Você distribuiu, mas não deixou de rezar o Santo Terço. Isso vale tanto para um terço apenas, 5 dezenas, ou para você que vai rezar o rosário completo. 3 ou 4 terços. Você pode rezar um terço pela manhã. Ótimo. Depois, na hora do almoço, vou rezar o outro terço. Não preciso rezar o Vinde Espírito Santo, o credo. Não preciso rezar tudo de novo. Eu dou sequência. Continuo os mistérios. Não tem que rezar Salve Rainha, a conclusão, nada disso. Eu vou rezar no final. Aí à tarde eu rezo o terceiro terço. À noite eu rezo o quarto terço. Aí sim eu arremato com a Salve Rainha, encerrando o mistério, encerrando o rosário. Se você consegue rezar todo de uma única vez, reze. Se você não consegue, pode fazer distribuição ao longo do dia. Tanto dos mistérios de um único terço, as 5 dezenas, ou para você que reza o rosário completo, também pode distribuir um terço em cada momento. Quarta dica muito importante: não se prenda a sentimentos. Isso parece óbvio, já é inclusive muito falado, mas muitas pessoas caem nessa armadilha de Satanás, que tenta falar para você, e eu tenho certeza que isso já passou pela sua cabeça: ah, o seu texto não está valendo, ah, a sua oração não está tendo frutos, você não está sentindo nada. Que absurdo! O Santo Terço, o Rosário, não é para você sentir. Aliás, nós que caminhamos junto a Jesus Cristo, não vivemos de sentimentos. Como a própria palavra nos fala em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo vive da fé. Então é por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu sinto. Não caia nessa armadilha. Não meça as suas orações, a eficácia das suas orações pelos seus sentimentos. Eu estou sentindo, estou chorando, arrepios, etc. Está valendo a oração? Se eu não sinto é porque Deus não está aqui, Deus não se agrada das minhas orações. Isso é mentira. Também não caia na cilada de Satanás, que vai falar para você:
Não, você se dispersou, porque o terço, ele é longo, o rosário, não é? Longo. Você vai rezando, vai rezando, vai rezando, e pode ser que, em algum momento, você se distraiu um pouquinho. Você se perdeu um pouquinho dos pensamentos. Ah, não, já não está valendo. Mentira, mentira, não caia nessa. Isso não é de Deus. Isso é armadilha de Satanás. Continue, dê sequência, dê sequência, dê sequência. Está sentindo alguma coisa? Dê sequência. Não está sentindo? Dê sequência. Consegue ter aquela concentração total 100%? Dê sequência. Se perdeu um pouquinho, não tem problema. Dê sequência. E aqui eu quero citar um santo, grande santo, candidato a doutor da igreja, para você não pensar que essas são palavras minhas apenas. São Luís Maria de Lyon de Montfort. São Luís Maria de Lyon de Montfort dizia: para rezar bem o terço, não é necessário suspiros, nem arroubos, nem arrepios, nem aplicação contínua da imaginação. São suficientes a fé pura e a boa intenção. Então guarde isso, paráfrase de São Luís. Essas questões sobre sentimentalismo, ai, meu Deus do céu, isso não é necessário para você rezar bem o terço. São suficientes a fé pura e a boa intenção. Eu creio, eu quero rezar. Eu quero rezar. Faça isso e não caia nas armadilhas de Satanás. E a quinta e última dica, também fundamental, que eu, inclusive, graças a Deus, posso dar inúmeros testemunhos quanto a isso. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. É difícil rezar o terço todos os dias? É. O rosário, mais ainda. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Porque rezar hoje talvez seja fácil. Amanhã também me sobrou tempo. E uma semana, e um mês, e um ano, e 10 anos, é difícil. Quem fala que não é difícil está mentindo. É difícil sim, até porque nós estamos em batalha espiritual. Não pense que você vai rezar o terço, né, e os demônios vão ficar lá de braços cruzados, vendo você rezar e aplaudindo, inclusive. Não vão, eles vão tentar te atrapalhar. Então é difícil, mas nós temos de Deus este santo amigo, designado por ele, para nos ajudar nas nossas lutas, nas nossas batalhas e nas nossas orações. Então, peça ajuda ao seu anjo da guarda, meu santo anjo. Vamos rezar esse texto comigo? Vamos! Me ajude! Eu estou cansado. Me ajude! Eu estou disperso. Me ajude a me concentrar, a ter força, a ser fiel. Eu, Flávio, quantas vezes, como eu disse para você, eu não deixo de rezar. Mas o meu melhor horário é de manhã. Mas às vezes acontece. Filhos, por exemplo, acordou ali que imprevisto. Você tem que correr para cá, para lá. Não rezei. Eu não durmo sem rezar. Mas no final do dia, para mim, é muito difícil. Porque eu estou cansado. Minha cabeça já está exausta. Meu santo anjo, me ajude. Eu estou cansado. Me ajude a rezar o terço. Eu não posso ficar sem rezar. E graças a Deus, pela graça, pela misericórdia, pela ajuda valiosíssima do meu anjo da guarda, eu consigo rezar. E rezo de uma forma, sabe, apesar do meu cansaço, eu vou rezando e vou sendo regenerado, restaurado. E quando eu termino a oração, eu estou muito menos cansado, mais, né, revitalizado, revigorado pela graça de Deus, pelo poder dessa oração. Então faça isso, siga essas 5 dicas que eu trouxe para você e principalmente tome essa decisão. Eu vou rezar o texto todos os dias a partir de hoje. Não é amanhã nem semana que vem, é a partir de hoje. Eu vou rezar o texto todos os dias e vou fazer essa experiência da graça de Deus. E agora me conte aqui nos comentários, por favor. Quero saber, seja sincero, seja sincera, por favor. Você já reza o texto todos os dias, sim ou não? Conta para mim. Eu já rezo. Sim, eu já rezo. Escreve para mim aqui nos comentários, por favor. E se você não rezava no passado, escreva aqui, por favor. Eu vou rezar a partir de hoje. Sim, eu me comprometo a partir de hoje. Escreva para mim aqui nos comentários, por favor. E, por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo valioso. Quantas pessoas precisam receber essas informações?
A oração do terço, do rosário, não é algo supérfluo. Não é tanto faz, tanto fez. A Virgem Maria tem pedido insistentemente a nossa oração do terço, a nossa oração do rosário. Então, compartilhe o máximo que você puder este vídeo para que muitos irmãos nossos rezem o terço e assim nós levantemos este exército que reza o rosário, este exército da Virgem Maria que fará a transformação nesse mundo, que receberá de Deus essas graças que o mundo tanto precisa. Conto com você, muito obrigado, beijão e até a próxima, fique com Deus.